Olá, meus irmãos, bom dia, sejam bem-vindos à aula de Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana do Calvário. Nós estamos estudando sobre as alianças de Deus, as alianças divinas. Se você tem estudado com a gente aqui já há algum tempo, você tem percebido que este tem sido o nosso estudo nos últimos dias. Hoje nós estudaremos sobre a aliança da graça. Na semana passada nós estudamos sobre a aliança das obras e ainda anteriormente nós estudávamos sobre a aliança da redenção, aquela aliança eterna, o pacto chamado pacto intratrinitário. Foi o que nós vimos nas últimas aulas e hoje nós veremos sobre a aliança da graça, como ela se dá, como é que ela se demonstra nas Escrituras e de que forma nós podemos vê-la atingindo a nossa vida, né? Quando nós falarmos sobre as aplicações pertinentes desta aliança. Antes de tudo, vamos ao Senhor em oração, pedindo que Ele nos instrua, que Ele nos abençoe e nos edifique mais uma vez. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, o Senhor tem cuidado de coisas das quais nós nos esquecemos muitas vezes, mas o Senhor, como um Pai bondoso, um Pai providente, o Senhor cuida de nós. Entre os cuidados do Senhor conosco, nós temos este dia, o dia do Senhor, um dia reservado para o culto, para louvor ao teu nome, para louvor especial e exclusivo a Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver conforme as Tuas prescrições este dia, para que nós usufruamos dele e tiremos o melhor proveito desse dia que o Senhor nos deu. Isso é bênção do Senhor para nós. E neste momento em específico, nesta aula, pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre a Tua verdade, que o Senhor nos guie em Tua palavra e nos ensine essa doutrina especial para a nossa vida, que vem e que verte, fruto de estudo e nos determos sobre a Tua palavra, as Escrituras que o Senhor nos deu. Por isso, ajude-nos, dê-nos aquele ensino especial do Espírito. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Teu Filho, o nosso mediador. Amém. Então, irmãos, como já adiantei anteriormente, hoje nós falaremos sobre a aliança da graça. Nós veremos, como coloquei isso como subtítulo, a inauguração do pacto da graça após a queda. Por que a inauguração? Porque nós não falaremos do pacto da graça a partir de agora somente neste dia ou hoje, nesta aula. Nós falaremos dessa aliança, e nós falaremos mais adiante sobre isso, dessa mesma aliança administrada em várias etapas da história bíblica até que chegou a nós. Por isso eu coloquei a inauguração do Pacto da Graça após a queda. Hoje nós veremos essa aula sobre a inauguração desse pacto depois da queda. Essa é a aula introdutória, por assim dizer, mas nós veremos algumas coisas importantes que serão relembradas, serão tratadas novamente em outras questões e estudos posteriores, tá bem? Então hoje nós falaremos sobre a inauguração do Pacto da Graça após a queda. E o nosso texto base, como nós já temos visto em outros estudos, é esse de Jeremias 32, 38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa é a aliança, ou o termo mais pessoal e relacional que nós vemos dos pactos de Deus com o seu povo. Ele declara que será o Deus deste povo, um povo específico, um povo exclusivo seu, e ele será o Deus e eles serão o seu povo. Então, existe essa relação de duas vias, por assim dizer. Uma relação pessoal mesmo, e Deus aqui está se mostrando relacionando-se com um povo, e não especificamente com algum indivíduo ou com alguma nação, alguma etnia, alguma língua específica. Mas Deus tem para si, chamou para si, escolheu e assim consumou e está chamando, né, dentro da história aqueles que fazem parte do seu povo, tá bem? E esse mesmo moto da aliança, essa essência, essa promessa, essa verdade maravilhosa que nós temos de pertencimento a Deus e ele ser o nosso Deus e nós pertencermos a Ele, essa mesma aliança é vista, ou esse mesmo texto é visto com as suas variações em outros textos bíblicos. Nós já falamos sobre isso. Na verdade, eu estou retomando aqui essa mesma
esse mesmo slide, né? Essa mesma informação. Esse texto, em suas variações, aparece várias vezes na Escritura. E nós temos em Gênesis, Êxodo, nos profetas Jeremias, Ezequiel, nós temos em Zacarias também. E aí tem Paulo escrevendo sobre isso, o escritor aos Hebreus, e João lá no último livro da Bíblia, Apocalipse. Então, isso eu disse já da outra vez e digo de novo, essa mesma verdade, ela perpassa, ela transpassa a Escritura e sempre, sempre ela é repetida. É uma verdade que do começo foi a mesma, no meio foi a mesma e por fim, nos últimos tempos, né, nós temos ali a narração do novo céu e da nova terra, no estado de consumação, nós seremos o povo do nosso Deus e ele será o nosso Deus. Então, esse é o texto base que nós temos repetido em suas variações em outros momentos da Escritura, tá bem? E aí nós temos um esboço da aula de hoje, o que nós veremos hoje. 6 passos novamente, a semana passada também foi 6 passos. Uma introdução, depois nós veremos o que é uma definição do pacto da graça. No terceiro momento, a comparação entre os 3 pactos, ou seja, o pacto da redenção, que nós já vimos nas primeiras aulas, o pacto das obras e também agora a comparação com o pacto da graça. Você deve se lembrar, lá na aula introdutória, que eu falava que nós poderíamos abarcar toda a verdade das alianças em 3 momentos, ou em três blocos. O bloco da aliança da redenção, que nós já vimos, a aliança entre as pessoas da Trindade, e nós também vimos na semana passada a aliança das obras, e hoje veremos a aliança da graça. Mas antes que você pare e pense que são pactos distintos no sentido de se acabarem substituindo um ao outro, como se Deus estivesse sempre consertando ou fazendo uma melhoria num pacto que na verdade não deu certo anteriormente. Antes que você pense isso, nós veremos essa comparação entre esses pactos, tá bem? E depois, no quarto momento, os membros do pacto da graça. Quem são aqueles que pertencem ao pacto da graça? É todo mundo? Ou será que são indivíduos especiais? E aí nós temos, em quinto lugar, as dispensações, nós veremos o que é dispensação também, do pacto da graça, e por fim as aplicações, como tem sido costume nas nossas aulas, falarmos de algumas aplicações, alguns aspectos que nos trazem conforto, segurança, aquilo que nós devemos fazer diante dessa verdade, tá bem? E aí, na introdução, nós temos de novo a Confissão de Fé de Westminster nos ajudando numa definição. Mas ele começa com uma pré-definição, por assim dizer, porque ele nos mostra que o homem, tendo se tornado, pela sua queda, incapaz de ter vida por meio desse pacto. Que pacto é esse que ele está se referindo? Ao pacto das obras, que nós já vimos na semana passada. Porque o homem se tornou incapaz, por causa da entrada do pecado, por causa da queda, se tornou incapaz de conseguir vida por meio deste pacto das obras, então o Senhor dignou-se. Ele não se obrigou, ele não se sentiu na obrigação, não se sentiu constrangido. Ele dignou-se, ele quis fazer um segundo pacto, e eu estou destacando o segundo, e depois destaquei o geralmente chamado pacto da graça, porque ele também tem outros nomes, mas geralmente o pacto da graça é o nome que se dá esta aliança que nós veremos a partir de hoje. E aí, como eu fiz esses destaques, eu tenho algumas considerações. A partir disso, nós temos que o pacto, em primeiro lugar, o pacto não é um pacto substituto do pacto das obras, mas é um segundo pacto. Deus não está abrindo mão deste pacto como se ele tivesse sido invalidado, mas ele está criando um segundo pacto, ele está adicionando o segundo pacto, uma vez que o homem se tornou incapaz de conseguir vida pelo pacto das obras. Na aula passada, e você pode conferir isso, nós vimos que o pacto das obras ele se manteve em vigor, assim como ele também cessou, ou seja, ele parou de vigorar. Em certo sentido, ele parou, ele não vigora mais, mas também em outro sentido ele vigora, ele continua. E é por isso que eu coloco, e a Confissão de Fé coloca, e nós estamos vendo aqui esse destaque na palavra segundo. E uma segunda coisa é que o pacto da graça entra em cena precisamente porque o homem não consegue mais alcançar vida pelo pacto das obras. Então, o pacto, a razão de existir, a razão de ser feito o novo pacto,
como você já viu, é porque o homem já não tem mais a capacidade de conseguir cumprir o pacto das obras para alcançar a vida. Lembra que a árvore da vida era o símbolo da obediência e ele já desobedeceu e agora não pode mais conquistar a vida? Então, agora o pacto da graça entra em cena precisamente por causa dessa condição. E em terceiro momento, o pacto de obras, como nós vimos anteriormente, se manteve em vigor até que Cristo o cumprisse. Ainda assim, é uma via hipotética de alcançar vida. O pacto das obras parou de existir porque Cristo cumpriu, mas para aqueles que não estão em Cristo, este pacto das obras é uma via hipotética. Por que hipotética? Porque ele também não consegue. Mas Jesus, como disse ao jovem rico e também ao intérprete da lei, como nós vimos na aula passada, você viu que Jesus disse, então, cumpra os mandamentos e viva por eles. A grande questão é que o homem não consegue. Então, esses três elementos precisam ser considerados na definição, na pré-definição da aliança, como nós vimos anteriormente, tá bem? E aí nós vamos para uma definição mais propriamente dita do Pacto da Graça. De novo, a confissão de fé nos auxilia. Aquele texto de anteriormente é a parte A, né? Você viu que é a parte A da confissão de fé, e agora a parte B do mesmo parágrafo, o terceiro parágrafo do capítulo 7 da confissão de fé de Westminster diz: nesse pacto, o Pacto da Graça, Deus livremente ofereceu aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo desses pecadores, a fé neste, ou seja, a fé em Cristo, para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los e habilitá-los a crer. Tudo nesse pacto foi arranjado. Quando nós falávamos sobre o pacto da redenção, aquele pacto que é feito entre as pessoas da Trindade na eternidade, nós vimos que ele não só estabelece os fins, mas estabelece os meios, ou seja, não só o que Cristo fará, mas como ele fará. Nós vimos que a encarnação estava incluída, nós vimos que Cristo viver sobre a lei estava incluído também, nós vimos que no seu estado de humilhação, a sua morte, o descer ao Hades, né, ao ser sepultado, e todas essas coisas estavam envolvidas como meios, como formas de colocar esse pacto em prática, o pacto da redenção. E agora nós vemos que esse pacto ele é consumado por Cristo e ele é arranjado de tal maneira, ele é feito de tal maneira que Deus coloca todas as coisas conectadas e bem amarradas. Por que eu estou dizendo isso? Porque não só ele exige fé, mas como pelo Espírito dele, ele gera a fé no coração dos eleitos, para que eles creiam. Porque não fosse assim, o homem não teria como crer, porque fé é um dom de Deus. Quem pratica, quem executa, quem exercita essa fé é o pecador. Mas quem dá essa fé, quem gera essa fé é o Espírito Santo. E aí nós temos agora um outro elemento, o primeiro deles, né? As partes contratantes desse pacto. Em primeiro lugar, nós temos que Deus é o originador e o determinador. E eu trouxe o texto de Gênesis 3,15, porque Gênesis 3,15 é uma parte da fala de Deus com relação ao contexto de queda, ou depois que o homem e a mulher pecaram, tendo sido tentados pela serpente, comeram do fruto que era proibido, agora nós temos Deus resolvendo esse problema. Deus indo, por iniciativa sua, por graça sua, por benevolência sua, indo até o homem para tomar-lhe, para que ele prestasse contas a ele, tomar-lhe contas, pedir que ele diga o que aconteceu. Então, isso é uma questão de responsabilização. E aí nós temos Deus fazendo uma promessa. Porém, e aí eu destaco o porém, porque quem que põe essa inimizade? Deus. Deus não é só aquele que inicia, que vai até o homem para criar esse pacto, mas ele determina, é ele quem regulamenta esse pacto.
O homem, ele é mais uma vez o receptor e é aquele que é beneficiário nesse pacto. Não significa que ele não é uma parte. E precisamente porque eu estou dizendo que ele é um receptor, ele é uma parte. Mas nós veremos qual é a parte dele. Mas aqui Deus diz, porém, inimizade entre ti, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora você pode pensar o seguinte, bom, já percebemos que quem coloca essa inimizade, quem faz esse pacto, quem diz que alguma coisa acontecerá no futuro, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, nós vimos que é Deus, ele que é o originador e o regulamentador. Então você pode pensar que todos os homens, toda a raça humana agora vai ser a outra parte, ou a contraparte dessa aliança, mas não é bem assim, nós veremos por quê. Porque a letra B nos mostra que são os pecadores eleitos em Cristo que são a segunda parte dessa aliança. Pelo mesmo texto, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Existe uma distinção de descendências. Agora, nós precisamos mostrar que esse texto está se referindo à descendência maligna que está muito relacionada à serpente. Não significa que são serpentes, porque as próximas cobras, depois daquela, seriam, nós teríamos ojeriza delas, ou que nós teríamos pavor delas. Não é isso que ele está falando neste momento. Deus está estabelecendo uma aliança e uma inimizade. É Deus quem estabelece essa inimizade perpétua entre um tipo de semente e outro tipo de semente. O primeiro tipo de semente é aquele que é a semente que fere a cabeça da serpente, e a outro tipo de semente é aquele que é ferido. Mas estas duas descendências são homens. Uma é a aliança santa e outra é a aliança perversa. Na semana passada nós vimos que Abel e Caim, ali no primeiro registro que nós temos, no capítulo 4 de Gênesis, depois desse momento que Deus dá essa promessa e fala estas coisas ao primeiro casal, nós temos então que eles estão agora se demonstrando, né? Abel está demonstrando ser a semente santa, que foi substituído por Sete, porque ele foi assassinado, e Caim é a semente ímpia. Então nós vemos que a manifestação dessas sementes diferentes, antagônicas, elas se dão pelo homem, tá? Então, com quem essa aliança é feita? Com a semente ímpia ou com a semente santa? Com a semente santa. E a semente santa, é por meio da semente santa que vem aquele que esmaga a cabeça, ou que vence e que destrói a semente da serpente, a semente ímpia, tá bem? Então essas são as partes contratantes que nós temos aqui. Agora, nós temos as promessas e exigências neste mesmo pacto. A promessa mestra é a promessa a que encabeça todas as outras promessas decorrentes. É essa promessa que nós já lemos no começo e é base dos nossos estudos. Eu serei o teu Deus e da tua descendência. Ou eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa é a aliança mestra. E ele é repetido várias vezes. Gênesis 17 é o estabelecimento da circuncisão como aquele sinal da aliança entre Deus e Abraão. E ali nós temos essa passagem, eu serei o teu Deus e da tua descendência. Essa é a aliança maior. Dessa aliança, vem outras alianças que são vistas sobre a questão do Espírito Santo, é a promessa que é dada. Lembre-se de Jesus falando que era a promessa que ele enviaria o seu Espírito. Nós temos a regeneração, que é a obra do Espírito Santo. Regeneração é a nova vida interior, a nova vida espiritual, um coração novo que é dado pelo Espírito. A justificação, que é uma declaração de justo por causa da justiça de Cristo e não por causa da fé. A fé não justifica, quem justifica é a justiça de Cristo. A fé é o órgão receptor, tá bem? Essa é a promessa. A adoção, nós somos adotados, nós somos considerados filhos de Deus por causa de Cristo, por causa da fé em Cristo Jesus e outras tantas promessas que nós temos. Mais alguns textos bíblicos que nos mostram essas promessas. Mas veja, a promessa
mestra, a promessa que encabeça isso é: eu serei o teu Deus e da tua descendência. E as outras promessas decorrem dessa escolha, dessa eleição de Deus que ele fez de um povo para si. E aí nós temos as exigências. Embora ela seja uma aliança graciosa, o nome dela é pacto ou aliança da graça, essa aliança contém exigências não meritórias. Preste atenção nisso. Exigências, mas que não são meritórias. Ou seja, não é uma condição que você faz e por causa dessa condição, então você reclama aquilo. Essa mesma exigência, lembre-se da nossa definição lá atrás. Essa mesma exigência é consumada e garantida pelo Espírito Santo. As exigências são garantidas pelo próprio Deus. Então, você não pode nem dizer que é mérito teu, porque a própria exigência, ela é cumprida por causa da ação da graça de Deus, tá bem? E as exigências, a primeira, aceitação pela fé. Eu coloco João 3,16, que é um ensino básico, um entendimento, um versículo básico para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é João 3,16. Então você tem a dádiva do Filho e a salvação é pela fé, para aqueles que creem não pereçam, mas tenham vida eterna. E a aceitação pela fé. Nós podíamos citar uma porção de textos sobre isso também. E aí nós temos a obediência a Deus. A obediência é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora veja, eu cito Mateus 28, do 18 ao 20, que diz, é a grande comissão de Jesus, onde ele diz para que você pregasse o evangelho a toda criatura, e ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, ou ordenado, ou falado. Ou seja, é preciso um cumprimento, uma obediência. Mas veja, essa exigência, tá? Essa exigência toda, ela é consumada, ou melhor, garantida pela habitação e pela obra do Espírito Santo. Você deve se lembrar do texto também que diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Tá bem? Então, as exigências do pacto da graça são garantidas pelo próprio Deus. A fé, que é gerada em nós pelo Espírito, e a obediência, que é gerada em nós pelo mesmo Espírito, para que nós vivamos uma vida conforme a vontade de Deus. E aí, além disso, além dessas exigências, além disso, todas essas exigências, né, são garantidas por Deus mesmo através do Espírito Santo, como nós já falamos. E a terceira coisa são as características da aliança da graça. Em primeiro lugar, ela é graciosa, pois há um mediador e um habilitador. O mediador é Jesus Cristo entre Deus e os homens. Nós temos isso como uma verdade maravilhosa e cara para nós. E nós temos também que um habilitador dado pelo Pai. Tanto o mediador quanto o habilitador, que é o Espírito Santo, ele quem habilita os crentes a crerem e a obedecerem, eles são dados de graça, pela graça, pelo próprio Pai. Isso é uma característica dessa aliança. A outra característica é que ela é trinitária, pois o Pai, o Filho e o Espírito agem nessa aliança. O Pai é aquele que elege, é aquele que escolhe. O Filho é aquele que consuma e age como mediador, como fiador, como nós veremos mais adiante. O Espírito Santo age nessa aliança, fazendo com que o homem creia, o homem viva em perseverança até o fim. E a Trindade, então, ela é trinitária, essa aliança é trinitária, a Trindade aparece agindo nessa aliança. E em terceiro lugar, nós temos uma terceira característica, que ela é eterna e inquebrável, pois Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir a sua promessa de aliança, os seus pactos, os seus juramentos. Deus não volta atrás, ele não se arrepende. Nós estudávamos isso, inclusive, com relação aos atributos de Deus. E nós temos aqui, então, mais uma vez, esse retorno da fidelidade de Deus, essa veracidade de Deus. Ele não pode mentir, ele não pode negar a si mesmo. E essa aliança, por consequência, é eterna.
ela não tem fim e ela não pode ser quebrada. Mas o homem não pode quebrar? Não, porque mesmo no sentido de finalmente não, nós veremos posteriormente, o homem não pode invalidar, ele não pode desfazer a aliança de Deus. Os mesmos eleitos de Deus, eles são firmados, fortalecidos e são habilitados a perseverar e cumprir todas as exigências que esse pacto nos faz. Então, ela é eterna e inquebrável. É uma característica da aliança, e outra característica é que ela é condicional e incondicional. O que significa isso? Que ela, em certo sentido, exige a condição da fé. E também nós temos a exigência da condição de que o Filho cumprisse todos os requisitos como nosso mediador. Essas exigências, essas condições precisavam ser feitas. Cristo precisava encarnar, Cristo precisava viver sobre a lei, Cristo precisava morrer numa cruz, Cristo precisava expiar os pecados, Cristo precisava oferecer e fornecer propiciação pelos pecados. Então são condições que precisavam ser exigidas. Nós precisamos crer em Cristo. Mas ele é incondicional porque, primeiro, que Deus origina, ele que inicia essa aliança, e ele não pede alguma coisa antes para nós entrarmos no pacto. Uma vez eleitos no pacto, escolhidos por Deus, nós já agora somos habilitados pelo Espírito a cumprir a exigência, condição de fé. Então Deus não pede nada de nós para que nós entremos em aliança. Nós entramos em aliança e ali, no contexto da aliança, que nós cumprimos as condições. Então ela é incondicional porque não pede nada para que você estabeleça um pacto. Deus não diz, eu vou fazer um pacto se. Ele faz um pacto e ele traz para si aqueles que são seus. E aí, um quarto ponto é que nós vemos Cristo nessa aliança da graça. A graça, Jesus Cristo foi estabelecido como mediador e fiador do pacto da graça. Esses foram elementos que nós já falamos anteriormente e agora vamos explorar um pouco mais. Mediador e fiador. Ele é mediador porque, como mediador, ele faz tudo o que é necessário para restabelecer a paz entre as partes. Ele não está ali tentando apenas apaziguar Deus e o homem por causa do pecado que provoca a ira de Deus, e Deus agora está avesso a nós por causa dos nossos pecados, e mesmo nós, por causa dos nossos pecados, não vamos querer ir a Deus. O mediador é aquele que concilia essas partes. Ele estabelece a paz, e nós vemos e lemos Paulo escrevendo que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É algo que nós precisávamos, em Cristo nós conseguimos, porque Ele é mediador dessa aliança. Então Ele faz essa mediação entre Deus e nós. Ele é perfeitamente e verdadeiramente homem, completamente homem, e é também Deus. Então ele pode representar ambas as partes. Ele representa a divindade e representa a humanidade. Ele é o único e o único perfeito mediador. Não há nenhum outro mediador, nem santos, nem homens, nem igrejas, nem nós mesmos. Nós não temos outro mediador que não seja Cristo. E não só o mediador de salvação, mas Ele é quem faz a intercessão por nós diante de Deus. Não há santos, não há ajuda, não há uma redistribuição de mediação. É somente Cristo. Qualquer outro ensino que vá além desse não é o Evangelho. É uma perversão do Evangelho. Segundo Paulo escreveu aos Gálatas, que seja anátema, amaldiçoado aqueles que pervertem o Evangelho. E nós temos ainda que ele é fiador, pois ele recebe sobre si as penalidades legais ou as penalidades da lei. O que a lei exigia para aquele que descumprisse a lei? Morte. Todas as maldições sobre este homem, ou esta mulher, ou esta criança, não importa. Essas penalidades legais foram tomadas por Cristo e ele, em favor dos eleitos. Em favor dos eleitos, ele toma as penalidades legais, não sobre todos os homens. E as obrigações legais desses eleitos. O que o homem tem como obrigação diante da lei? Cumprir a lei perfeitamente, completamente. Nós não conseguimos, mas Cristo, como um fiador, é aquele que banca
todas estas questões legais. Por isso que ele é considerado representante e fiador. E aí nós temos então o terceiro momento, que é a comparação entre os pactos. Eu falei que nós faríamos essa comparação e eu fiz esta tabela para que a gente veja as comparações. E aí você tem a aliança da redenção, a aliança das obras, que vimos na semana passada, e a aliança da graça. Você tem as partes contratantes, o originador, o tempo dessa aliança em que ela foi estabelecida, a condição dela, a recompensa e a penalidade. E esses são os elementos de cada uma delas até agora e a comparação. Nós temos que a parte contratante da aliança da graça é Deus e os pecadores eleitos, enquanto na aliança da graça era Deus e a humanidade em Adão. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo foram as partes contratantes da aliança da redenção. E o originador da aliança da redenção, Deus Pai, na aliança das obras e na aliança da graça, em ambas as alianças, Deus Trino. As três pessoas da Trindade é que originam, que iniciam, que graciosamente Deus se dignou, como nós lemos na Confissão de Fé, a fazer estes pactos. Ele quis fazer. O tempo, quanto à aliança da redenção, na eternidade passada, quanto à aliança das obras lá na criação, e logo após a queda, logo após o primeiro pecado, a aliança da graça foi estabelecida. Gênesis 3, 15, ali no capítulo 3, que nós temos esse estabelecimento da aliança da graça. E aí nós temos a condição. Antes nós vimos que era a mediação do Filho e a aplicação do Espírito, as partes envolvidas. Cristo viria, encarnaria, viveria sob a lei, e o Espírito então seria enviado pelo Pai e pelo Filho para aplicarem a obra de Cristo. E aí na aliança das obras nós temos que a condição era a perfeita obediência, pessoal e perpétua obediência. E na aliança da graça nós temos que a condição é fé em Cristo. Cristo como o cumpridor do pacto das obras. E agora nós vemos mais uma relação com o pacto das obras. A recompensa da aliança da redenção era a exaltação sobremaneira. Eu coloquei essa expressão porque nós vemos que Deus Pai exaltou o Filho sobremaneira e colocou ele acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se prostrasse todo o joelho e toda a língua confessasse que ele era Senhor. E nós vemos que a aliança das obras, a recompensa seria a vida eterna, em caso de obediência. E na aliança da graça, vida espiritual e eterna, segundo a condição que é fé em Cristo, como aquele cumpridor do pacto das obras. E a penalidade, não havia penalidade na aliança da redenção, porque nem se pressupunha falha, Deus está envolvido, então não há falha. Na aliança das obras era perfeitamente possível que um homem pecasse, e ele pecou, e a morte imediata, a morte física, espiritual e eterna, foi a penalidade dos quebradores, nós em Adão, dos quebradores da aliança das obras. E a aliança da graça, ela proporciona a penalidade, ela se proporciona morte eterna. E aí, quem não cumpre a condição, quem não faz, não cumpre a condição e a exigência do pacto da graça, como nós já vimos anteriormente, estes morrem eternamente. Não há esperança fora do pacto da graça. A morte fora do pacto da graça, certo? Essa é a comparação entre os pactos. E aí, em quarto momento, nós temos os membros do pacto da graça, e esse é um momento muito importante, porque a partir deste momento nós vamos usar estes elementos em outros estudos, por isso preste atenção. Somente os eleitos participam da aliança, entre os quais se incluem adultos, crianças e deficientes mentais. Eu coloquei isso porque esses são elementos que geralmente vêm à tona. Adultos, basicamente todo mundo concorda que sim, mas como nós precisamos incluir as crianças e os deficientes mentais eleitos, nós precisamos estabelecê-los destacadamente, certo? Isso a nossa confissão de fé, inclusive, fala disso, tá? Sendo eleito, não importa se é adulto, se é homem ou mulher, se é de uma língua tal ou de outra língua, se é de uma etnia, se é criança, se é recém-nascido, se morreu no ventre, ou se é um deficiente mental, não tem condição de professar a sua fé, por exemplo, e nem ser batizado, ou coisas do tipo. Estes, se são eleitos, são salvos, estão na aliança. Agora, deve-se fazer uma distinção para os outros casos, que não são crianças e deficientes mentais,
deve-se fazer uma distinção entre participação legal ou formal e participação de comunhão verdadeira nessa aliança, tá? Preste atenção no que nós vamos falar agora. A distinção entre participação legal e participação da comunhão verdadeira nessa aliança. Em primeiro lugar, formal e legalmente, a participação formal e legal de adultos é que eles entram na aliança por meio da profissão de fé e o batismo também. As crianças, pelo nascimento de pais crentes. Agora veja, estes homens, eles são trazidos, essas pessoas, eles são trazidos para participarem da aliança pela sua profissão de fé e o seu batismo, que é o sacramento da aliança, da nova aliança, certo? Agora, a gente não está falando se eles são crentes ou não crentes em primeiro momento. Eles são participantes legais e formais. Eles participam dos privilégios da Aliança da Graça, eles participam do culto, eles participam dos sacramentos, do sacramento da ceia, com exceção das crianças, obviamente. E nós temos a participação dos privilégios externos da aliança. Agora, a gente está falando de formal e legal. Mas existe, como já fiz a distinção, a participação de comunhão verdadeira, que de fato está na aliança, que é um crente verdadeiro. Verdadeiramente, então, adultos e crianças recebem vida interior pelo Espírito, sendo levados a professarem a sua fé de forma formal. Porque uma criança que é eleita pode morrer na infância sem ter tempo, ter tido tempo de professar a sua fé. Isso significa que ele não foi salvo, porque ele não foi batizado de repente, ou porque mesmo um adulto que não foi batizado, mas é eleito e não faz parte da aliança formalmente ou legalmente, será que ele não vai ser salvo? Não, ele será salvo por ser um eleito. Agora, se ele não teve condição de cumprir essas exigências externas e esses ritos obrigatórios para participar da aliança, da nova aliança. Mas aqui nós fazemos essa distinção entre crentes verdadeiros e crentes não verdadeiros, aqueles crentes que são crentes nominais, que ainda assim estão na igreja, foram batizados e participam da ceia, sejam crianças ou adultos. Eles não são salvos, embora participem legal e formalmente desses elementos da aliança. Agora, porque eles foram batizados, eles são salvos? Porque eles foram batizados, então eles creram? Não sei. Assim como nós precisamos considerar o outro oposto. Alguém pode não ter conseguido participar, o ladrão na cruz, aquele que foi salvo, ele é um exemplo clássico daquele que não passou pelo batismo, aquele que não foi inserido na comunidade da aliança, na igreja, mas mesmo assim Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso, um eleito. Certo? Agora, nós temos que estes verdadeiros crentes e participantes da aliança, sejam adultos ou crianças, ou deficientes mentais, como nós vimos anteriormente, eles recebem vida pelo Espírito. E aí é que eles são conduzidos a professarem a sua fé, e no caso das crianças ou dos adultos, a se batizarem quando não tiverem sido batizados já. Agora, nós precisamos fazer essa distinção porque nós falaremos delas mais para frente. Nós não podemos estabelecer somente que aqueles que creem é que fazem parte da aliança porque foram batizados. Tá? E nós implementamos ou aplicamos o batismo sobre as crianças porque nós pressupomos que filhos de pais crentes são salvos e são eleitos e eles estão incluídos formal e legalmente na aliança da graça. Agora, se eles vão professar a fé, se eles são de fato eleitos, se eles creem verdadeiramente, foram escolhidos por Deus, isso nós precisamos esperar o tempo nos mostrar, tá bem? Assim como alguém que creu e foi batizado pode não ser salvo, tá bem? Então, essas distinções precisam ser feitas desde já. E aí nós vamos para o ponto 5, para caminhar para o final. As dispensações do Pacto da Graça e a confissão de fé, mais uma vez, nos ajuda a fazer a distinção das dispensações. E eu faço um destaque em negrito do texto.
Esse pacto, no tempo da lei, não foi administrado, é o mesmo pacto, mas não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sobre a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do cordeiro pascual e de outros tipos de ordenanças dados ao povo judeu. E essas coisas, elas prefiguravam, elas não eram faz de conta, elas estavam ali com um objetivo. Lembra que nós falamos, inclusive, sobre as festas judaicas, as festas de Israel, e como elas apontavam para Cristo? Pois bem, aqui nós temos promessas, profecias e circuncisão e outros elementos, como que elas apontavam para Cristo. E elas prefiguravam o Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, não eram faz de conta, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido. O Espírito Santo tornava essas coisas, que eram parte da administração da mesma aliança no Antigo Testamento, como eficazes e suficientes para instruir os eleitos e edificá-los na fé do Messias que viria, do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e salvação eterna. E essa dispensação chama-se Antigo Testamento. Essa é a confissão de fé nos ajudando mais uma vez. E aí nós temos a outra continuação, né? A continuação desse texto da confissão. Sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, a Cristo é a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos. Nós não temos mais aquelas promessas, aquelas profecias do Cristo vindouro, porque ele já veio, já consumou todas as coisas, a circuncisão e outros elementos, ordenanças, sacrifícios, essas coisas não cessaram e não precisam mais ser feitas em tempo algum, e agora nós temos que os elementos, a administração desse pacto sob o Evangelho se dá pela pregação da palavra e a administração do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que poucas em número e administrada com mais simplicidades e menos glória externa, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus bem como aos gentios. Agora não está limitado aos judeus ou a Israel, mas a todas as nações, tá? Isso é chamado no Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sobre várias dispensações. Vamos ainda esmiuçar um pouco mais, pelo menos a princípio, tá bem? Nós podemos detalhar mais as dispensações do mesmo pacto da graça. Em primeiro lugar, nós temos o proto-evangelho. O que é proto-evangelho? Proto-evangelho é aquele primeiro evangelho, o evangelho encapsulado, o evangelho em forma de semente, que foi dado em Gênesis 3,15. O anunciar das boas novas de um redentor, de alguém que pisaria a cabeça da serpente, né? A grosso modo. E a segunda dispensação, lembre, dispensação significa a economia, a mordomia, a forma de administrar uma mesma coisa. É a mesma coisa, mas ela é dispensada com elementos diferentes, mas estão sob o mesmo regime ou sob a mesma aliança nesse caso. Então nós temos que a dispensação é vista também na aliança com Noé. E em Gênesis 9 nós temos isso, né? A aliança da preservação, como nós veremos posteriormente. Em terceiro momento, a aliança com Abraão. Aí nós temos a aliança no Sinai, que é dada ali ao pé do Monte Sinai, ao povo de Israel. Nós teremos ainda a aliança com Davi, que nós veremos todas essas alianças estão debaixo da mesma aliança da graça. São dispensações diferentes, são progressos de informação, progressos de revelação. E ainda nós temos a nova aliança que foi prometida por Jeremias e foi declarada por Cristo no momento da ceia, quando ele diz: este é o sangue da nova aliança. E aí você vai para Lucas 22:20, tá bem? E aí nós vamos para algumas aplicações. A primeira aplicação visa nos fornecer conforto, por isso que eu coloquei conforto entre parênteses.
Zacarias Ursinos, que foi daqueles que confeccionou a Catecismo de Heidelberg, uma das primeiras confissões reformadas, a terceira confissão reformada dentro da história, ali no ano de 1500 e alguma coisa, 1560, se eu não me engano, mas enfim, ali no século XVI, você tem Zacarias Ursinos fazendo esse Catecismo de Heidelberg. Mas ele também fez, paralelo a isso, ele fez um catecismo maior e um catecismo menor. No catecismo maior, ele escreve na pergunta de número 1, que parece muito com a primeira pergunta do catecismo de Heidelberg. Diz assim: que firme conforto tem você na vida e na morte? Na vida e na morte. E aí a resposta, que eu fui criado por Deus à sua imagem para a vida eterna e depois voluntariamente perdi isso em Adão. Isso é o pacto de obras. Que Deus, por sua infinita e graciosa misericórdia, recebeu-me no seu pacto da graça para que, pela obediência e morte de seu Filho enviado na carne, ele me desse, Deus me desse, como crente, justiça e vida eterna. É também que ele, em meu coração, selou-me em seu pacto pelo Espírito, que me renova a imagem de Deus e clama em mim, Abba, Pai, por sua palavra e pelos sinais do seu pacto. Isso é conforto para nós. Esse catecismo maior de Zacarias Ursinos nos mostra o conforto na vida e na morte. E uma dos destaques e uma das informações que eu destaquei é que Cristo nos recebeu em seu pacto da graça. E a morte do seu Filho, a obra do Filho, ela garantiu para nós justiça e vida eterna. Irmãos, isso é conforto para nós. Nós temos paz com Deus, nós temos justificação, nós somos chamados de justos por causa da justiça de Cristo. Nós recebemos nova vida e andamos em novidade de vida. Nós somos guiados pelo Espírito. O Espírito sela em nosso coração o seu pacto. Então, todas essas coisas não dependem de nós. Porque se dependesse, não geraria um conforto, porque nós somos falhos. E isso nos dá alegria, isso nos causa contentamento em tudo aquilo que Deus fez. E de fato, nós, tanto na vida quanto em face da morte, estamos confortáveis no pacto de Deus. Fomos confortados por Ele, por causa da sua fidelidade e por causa da sua obra. E aí nós temos uma segunda aplicação que tem a ver com segurança. Se antes tinha a ver com conforto, agora temos com relação à segurança. E agora outro catecismo que nos ajuda a ver isso. E eu estou usando dois catecismos, o catecismo maior de Zacarias Ursinos no primeiro e agora o catecismo maior de Westminster, parte dos nossos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana. E diz na sua pergunta 79, os crentes verdadeiros não poderão cair do estado de graça em razão das suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreendem. A pergunta nos leva a considerar que a santificação do crente ela é imperfeita. Mesmo que nós tenhamos nascido de novo, nós pecamos. Nós muitas vezes pecamos e não conseguiremos atingir a perfeição neste estado, neste lado da eternidade. Somente no porvir, nós conquistaremos a santificação perfeita. E agora, ele pergunta se, com base nessa santificação imperfeita, nós não podemos cair do estado de graça, nos perder total e finalmente, completamente. Será que nós não podemos nos perder, nos desviar e nunca mais voltar para o caminho? A resposta é a seguinte: os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus, por causa do amor imutável de Deus, do decreto de Deus e do pacto de lhes dar a perseverança. Esse pacto envolve não só entrar na aliança, lembre, a aceitação pela fé, mas obediência e perseverante, a perseverança até o fim. E esse pacto promove a perseverança e é por meio do amor imutável, do decreto de Deus e do pacto que nos dá a perseverança, da união inseparável. Nós não podemos ser separados, não há nada, criatura, nem nada, nem espada, nem morte,
Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar de Cristo. E também isto nos mostra que nós não podemos perder a nossa salvação total e final. Aliás, nós não podemos cair do estado de graça total e finalmente. Nós não podemos perder a nossa salvação por causa do pacto de Deus, por causa do decreto de Deus, por causa do amor imutável que Ele tem por nós, porque nós fomos ligados a Cristo e porque Ele intercede por nós e o Espírito Santo em nós faz permanecer a divina semente. Você deve se lembrar de João escrevendo que aquele que tem a divina semente em si, este pertence a Cristo e este não pode morrer, este não pode se perder totalmente. E aí diz, nunca poderão total e finalmente cair do estado de graça, mas são confirmados pelo poder de Deus, são fortalecidos pelo poder de Deus, são de fato firmados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Isso nos dá segurança. Se anteriormente nós temos a aplicação que diz respeito ao conforto, e nós estamos confortados por causa da obra do pacto de Deus para conosco, que nós somos beneficiários, agora, por causa do pacto de Deus, nós trazemos isso para a nossa segurança. Nós estamos seguros em Cristo. Nós temos certeza da nossa salvação, não porque nós somos bons, não por causa da nossa performance espiritual, não por causa da nossa perseverança, mas porque Cristo, porque Deus, porque o Espírito Santo, a Trindade, garantiu que estivéssemos neste pacto de maneira perseverantes, firmados e fortalecidos. Sim, nós podemos cair, nós podemos demorar para recobrar a consciência e sermos despertados novamente e voltar para o caminho. Mas nós que somos crentes verdadeiros, temos a segurança de que o Senhor nos trará de volta, que o Senhor fará com que a perseverança volte ativa e nós perseveraremos até o fim. Então, nós somos confortados e assegurados pelo nosso Deus. E assim nós terminamos o nosso estudo sobre o pacto da graça. Nós somos então confortados pelo pacto que Deus fez por pura graça, estabelecendo Cristo como mediador e fiador, dando-nos o seu Espírito que nos faz com que nos firmemos nesse pacto, que cumpramos as exigências, que creiamos e vivemos uma vida de perseverança constante no caminho de Deus. Nós somos agraciados pelo nosso Deus. Quando nós caímos em Adão, não poderíamos conquistar vida novamente. E aquela vida de que tanto precisamos, a vida eterna, a vida espiritual é dada a nós pela graça do pacto que Deus fez conosco. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus? Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente pela tua obra de salvação. Nós já pudemos ver aqui a tua graça, a tua misericórdia para conosco, nos trazendo e firmando um pacto, aquele pacto que é firmado com os pecadores eleitos, que tem Cristo como nosso mediador, o nosso único mediador. E Ele é nosso fiador, é aquele que assume para si, que assumiu para si as penalidades legais e também as obrigações legais, de modo que Ele cumpriu a vontade de Deus, cumpriu toda a lei, não só morreu a nossa morte. Assim nós somos considerados justos quando nos apropriamos dessa justiça pela fé que é gerada pelo Espírito Santo em nosso coração. E a perseverança do pacto que é também aplicada a nós, que é garantida a nós pelo Espírito Santo. De maneira que mesmo quando nós caímos gravemente, quando nós nos afastamos do teu caminho, somos assegurados de que o Senhor mesmo nos trará de volta nos trilhos, que o Senhor nos fará voltar para ti e nós então perseveraremos até o fim. Glórias a ti, Pai. Isso nos dá conforto e segurança. Ajude-nos a aprender cada vez mais deste pacto e a perceber mais da tua glória e do benefício em Cristo Jesus aplicado a nós pelo Espírito. Em nome de Cristo nós oramos gratos. Amém.
Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Até a próxima semana, se que Deus quiser. Nós então estudaremos sobre os pactos, o pacto da graça administrado de maneiras diferentes daqui para frente, até que cheguemos à administração do mesmo pacto sob a nova aliança. Na semana que vem, provavelmente, nós falaremos sobre o pacto da graça sob a administração da aliança com Noé. Tá bem? Que Deus abençoe e até a próxima.